Ok, gente, então isso aqui é a aparelhagem que compõe a nossa aula prática número 5, que é de determinação da massa molar de um líquido volátil. E nós temos essa aparelhagem que é chamada de aparelho de Victor Mayer. Tá? Então, basicamente, o que nós temos aqui é uma adequação de toda essa montagem de Victor Mayer, começando com uma manta aquecedora, né? Dentro da manta nós temos um balão que forma uma única peça, observe, com essa adaptação aqui de um condensador, né? E temos aqui um outro tubo que está inserido no balão e vai lá dentro, onde eu tenho água, né, para fazer o aquecimento no bulbo do tubo que está inserido aqui. Então, basicamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma ampola, né, desse tipo, uma ampola pequenininha, bem frágil, uma vidraria bem frágil, algumas gotas de tetracloreto de carbono, tá, que nós vamos medir a massa dessa ampola na balança, e eu vou jogar essa ampola aqui por cima do sistema, ok? Vou abrir a tampa, vou jogar a ampola aqui, e ela vai ficar apenas dentro desse tubo, né? E ao chegar lá dentro, com um aquecimento muito forte, ela vai ou romper a ampola, ou pelo menos liberar o vapor de tetracloreto que está lá. Okay? Esse vapor vai passar por dentro do tubo, né? E vai deslocando o ar que está inclusive aqui dentro. Né? Logicamente esse ar está dentro do erro, né, previsto nessa experiência. Tá? E consequentemente vão deslocar essa coluna de água que eu tenho nesse tubo graduado, ok? E eu vou compensar, eu vou verificar o quanto que está sendo deslocado nessa coluna de água, acompanhando, né, o deslocamento da coluna com o meu funil. Né? Então eu tenho uma ação da pressão externa, eu vou equilibrando a pressão externa com o deslocamento da massa molar, ou do vapor, né, liberado por aquela massa molar, no caso do tetracloreto de carbono, ok? Então, basicamente, o resumo é isso. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer. O sistema já está em aquecimento, né? Você deixa previamente em aquecimento, e o ideal é que isso seja repetido 2 ou 3 vezes para você ter uma média dos valores no deslocamento dessa coluna aqui. Tá? Tomar o cuidado para não colocar muitas gotas de tetracloreto na ampolinha, porque senão o deslocamento do vapor de tetracloreto vai ser constante e com certeza vai acabar ultrapassando, né, a nossa graduação aqui, que é de 50 ml. Então vai ultrapassar esse valor e você não vai conseguir fazer nenhuma medida. Tá? Então o ideal é que a gente tenha ali 2 a 3 gotas de tetracloreto, né, e a gente vai medir essa massa com auxílio da balança. Tá? De uma prática para outra, né, para fazer essas médias das medidas, logicamente tomar cuidado na troca do material, né, lembrando que aqui o sistema vai estar quente ainda e que você tem que afrouxar, né, esses parafusos dessas braçadeiras, tirar esse tubo aqui e colocar um novo que vai estar devidamente seco. Caso não tenha um outro tubo seco, né, para já fazer isso imediatamente, você vai ter que esperar, levar esse tubo a uma estufa, secar e refazer a experiência, ok? O ideal é que a gente tenha mais do que um ponto aí, né? Mais do que uma medida apenas. Tá? Importante também, gente, é determinar qual o nosso zero, né? O zero não precisa estar necessariamente na marcação do zero aqui, tá? Mas para determinar o zero, significa que eu tenho que acompanhar sempre o nível do funil com o nível que está marcado na nossa graduação, né, nesse tubo. Eu vou abrir o meu sistema, ok? E vou acompanhar aqui qual que é o meu zero. Então, tentar marcar mais ou menos ali no zero.
tá? Vou fechar ele aqui. Observa que fechado, nosso zero então está mais ou menos na marca de 1 ml, ok? E aí depois eu já tenho essa noção na hora de deslocar o sistema, porque afinal de contas todo o sistema vai ser deslocado com a tampa fechada, né? Okay. Então agora nós vamos colocar, uma vez que nós já medimos o valor da ampola sozinha, vamos colocar um pouquinho do nosso tetracloreto. Observa que estou usando uma pipetinha de pastel, só para algumas gotinhas do tetracloreto. 3 gotas normalmente é suficiente, tá? Tarar o sistema. E coloco de novo. E logicamente, pela diferença desse valor e a diferença do que a gente calculou antes, você sabe quanto que é a massa do tetracloreto que você colocou, ok? E rapidamente, então, nós vamos colocar a nossa ampola, agora sem o algodão, obviamente, lá dentro. Uma vez que eu jogue o sistema aqui, eu já consigo, já vou acompanhando o deslocamento, tá? Observa, vamos esperar ver se vai deslocar, se está tudo ok. Esse deslocamento pode ser lento. Lembre-se de fechar o sistema, porque senão o vapor vai sair por cima, não é a nossa intenção, ele tem que sair aqui pelo tubo. E se você conseguir verificar se dentro da ampola o vapor, o líquido foi totalmente expelido, ótimo, né? Se você não conseguir verificar isso, que às vezes fica difícil por causa do próprio vidro que fica embaçado, tem que esperar e ver se... O ideal é que a ampola tenha quebrado, né? O deslocamento do vapor aqui está sendo mínimo. Você observa que deslocou ali cerca de 3 ml, né? Isso pode acontecer em função tanto da massa que eu coloquei de tetracloreto, quanto em função da própria ampolinha, né? A ampolinha não quebrou e eu posso observar ali que ela está meio de lado e parece que está tampando a saída do vapor. Por isso que o deslocamento não é maior. Então, ao final da experiência, você vai anotar o valor, né, e vai construir uma tabela com esses valores de deslocamento. Por isso que o ideal é que você faça isso pelo menos 2 vezes, ok? Então, sempre acompanhando, né, alguém tem que ficar aqui sempre acompanhando com o funil para igualar a pressão atmosférica com a pressão interna. E você vai acompanhando o deslocamento dessa coluna de ar. Observe que é o vapor do tetracloreto que está deslocando essa coluna de ar. Certo? Então, boa sorte aí com o experimento.